Estamos de volta com o Informativo TVU. Vamos agora para a entrevista, vamos falar sobre neuroplasticidade. Recebemos no estúdio a neuropsicanalista e pesquisadora em neurociência, Daniele Santana. Nossa entrevistada também tem formação em filosofia e comunicação institucional, dentre outras formações. Seja bem-vindo ao Informativo, Dani. Muito obrigada, Larissa. Vamos explicar para quem não faz nem ideia do que é essa neurociência. A neuroplasticidade cerebral é a capacidade que o nosso sistema nervoso tem para adaptar-se, para moldar-se, né? É a capacidade que nós temos para lidar com as mudanças. Eu gosto muito de trazer algumas curiosidades, né, para a gente poder entender. Einstein dizia que quando uma mente se abre, né, a uma nova ideia, ela não retorna ao tamanho original. Na época ele não sabia, mas ele estava falando de neuroplasticidade cerebral, né? Então você tem aí uma ideia, você aprende algo, você vai expandir a sua mente. E isso não... Você não vai absorver 100% daquilo, vai voltar. E à medida que vai fazendo esse movimento, não volta tudo. Aquele pedacinho que não voltou foi o momento em que você gerou uma memória relacional, que ela não está no hipocampo, ela é você, é o seu traço de caráter, né? E você está fazendo ali um movimento de neuroplasticidade, para que você consiga, então... É um movimento ali do neurônio. É um movimento cerebral. E o sistema nervoso, que é onde tem os nossos neurônios, né, também, ele vai passar por esse aprendizado. Na verdade, nós existimos por uma comunicação, por um aprendizado, né? Então, eu jogo uma informação para o meu cérebro vai comunicar essa informação, e aí eu vou começar então a fazer um movimento. Por isso que nós damos tanto valor em rotinas, né? Quando você tem uma rotina, o seu cérebro vai acostumando. Vou te dar um exemplo. Já viu quando as pessoas pisam torto? Né? Elas, quando colocam uma palmilha, ela fala, nossa, parece que eu estou pisando torto. Porque o cérebro já acostumou. Então você vai ter que sofrer outra neuroplasticidade, que é esse movimento de aprender, que demanda um tempo, que demanda um limite, para que você então perceba, para o seu cérebro perceber, né? E nós vivemos, Larissa, num mundo muito automático, né? Tudo muito automático. Tudo muito rápido. rápido. Muito na hipnose. Porque você começa a aprender, você vai gerar uma neuroplasticidade cerebral para aprender a dirigir. Só que chega um momento que você faz sem pensar. Automático. É o modo automático, hipnótico, né? Você já faz sem pensar. Esse movimento de aprender, seja qualquer que for, ele é uma neuroplasticidade cerebral, em qualquer área da sua vida. O que é uma novidade, né? Porque tem pessoas que têm síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim. E a neuroplasticidade veio para provar que não. Que você tem condições de mudar, tem condições de conquistar, desde que você se disponha a isso, tem uma dinâmica para isso, né? Então, um exemplo que eu adoro dar, né, principalmente para as mulheres. Eu quero emagrecer, né? É possível? Sim, é possível. Quando você se organiza, né, você organiza a sua mente e você terá aí um dia a dia, né, de atividades que vão te levar a emagrecer. Você vai começar a trabalhar isso na sua parte emocional e aí você vai começar então a gerar uma plasticidade. E uma das coisas importantes para que a neuroplasticidade seja mesmo concreta no cérebro é a ação. Então eu preciso falar e eu preciso fazer, eu preciso movimentar. É como se fosse uma recompensa mesmo, né? É como se fosse um movimento de um músculo ali também, ganhando mais força. Mas é bem isso, é bem muscular mesmo, se nós formos falar. E eu sempre brinco muito, eu falo, olha, as crianças têm que ter pernas, têm que ter tônus. Então é bem músculo. É essa ideia de eu falar e eu produzir. A gente vê muito aí... eu vou continuar no emagrecimento, que eu acho que fica bom para exemplificar. É um tema bem interessante. Não é? As pessoas às vezes falam, olha, eu vou comprar uma dieta 5 dias, né? E o cérebro não teve nem tempo de entender. Então tem uma facilidade de voltar a engordar. E mesmo pessoas que às vezes fazem dieta por muito tempo, mas não uma reeducação alimentar, fez uma dieta 3, 4 meses, restringiu muita coisa, voltou a engordar. Por que voltou a engordar? Porque não gerou ainda uma informação real para o cérebro. Então, né? Tem um tempo para o cérebro entender que aquilo ali faz parte da nova rotina. Sim, tem um tempo. Por quê?
Quando você se dispõe a uma mudança, outra curiosidade, é como se a lei da resistência chegasse. Então, é como se formasse um casulo e você começa a dar tudo errado quando você quer fazer alguma coisa. Você vai falar que você vai emagrecer, no outro dia você está morrendo de fome. Né? Ou acontece de alguma coisa para você atrapalhar. Né? Isso é uma lei da resistência. Isso não é um castigo, é só uma lei da resistência. Por quê? Quando ela vem, eu preciso movimentar para ganhar tônus, para ganhar músculo. É isso que a borboleta faz quando ela vai sair do casulo. Né? Vocês vão observar que a natureza ela é toda perfeita. E isso acontece conosco. Então vem esse casulo para a gente poder movimentar. Significando que a neuroplasticidade ela tem um tempo, então. Porque quando eu me disponho a fazer alguma coisa, quando eu me disponho a mudar, seja em qual área for da minha vida, eu teria aquele momento, né, de adaptar, de fazer um movimento, de começar a caminhar. E aí o meu cérebro vai começar a sair da defensiva. Né? O meu cérebro sempre quer me proteger. Peraí, opa, uma coisa nova aqui. Então eu tenho uma resistência. Ele vai para o antigo, né? Sim, ele vai porque é uma zona de conforto, é onde ele já conhece, olha, aqui ela não morreu, deixa eu ficar aqui. É uma área que o cérebro ele sempre economiza energia, sempre. A gente tem que entender tudo como que ele funciona para a gente tentar fazer uma amizade com o nosso cérebro, né? Gostei demais, sim, fazer uma amizade com o cérebro, porque na verdade tudo que nós somos é uma resposta da comunicação cerebral, né? Inclusive eu sempre falo muito nas minhas palestras, né? Porque tem gente que fala, eu sou mais emocional, eu sou mais racional e eu sou mais coração, né? E eu sempre brinco, gente, coração só bombeia sangue, né? Toda a resposta é do cérebro, só não é tão bacana você falar eu te amo com todo o meu cérebro, mas toda a resposta é cerebral. Tudo que eu sinto é um comando do meu cérebro, né? Para que eu produza alguma coisa, para que eu faça alguma coisa. E como a gente coloca essa neuroplasticidade no dia a dia para fazer efeito? Como essa etapa, esse dia a dia, esse tempo, né, de adaptação também do cérebro? Larissa, nós estamos num momento em que o cérebro já economiza energia e as pessoas gostam muito de coisas prontas, né? E quem faz, por exemplo, um celular, uma ideia do fast food, por exemplo, sabe a dinâmica cerebral, né? Está muito no auge sendo falado a respeito da dopamina, que é o nosso hormônio do prazer. Então, a gente fica o tempo todo ali no celular, né, com doses de dopamina. E a gente pega aí, por exemplo, aplicativos, né, para eu comprar, às vezes, um alimento. E o fato de eu ver a foto do alimento, aquilo lá já me gerou uma dopamina. E o que acontece é que está mais fácil. Então, eu vou ligar para poder pedir alguma coisa, eu vou começar a pegar tudo pronto. E o meu cérebro começa a ficar muito preguiçoso. E eu começo a acreditar em tudo também. Dieta louca de 10 quilos em 5 dias, eu vou pegar. Eu começo a contar algumas histórias para mim. Então, a dica que eu dou para você que quer mudar em qualquer área da sua vida, relacionamento, emagrecer, trabalho, o que for, a primeira coisa é visualizar. Se a gente não visualizar, não tem como você escolher um caminho. Né? Na Alice do País das Maravilhas fala o seguinte, se você não sabe qual caminho trilhar, qualquer um serve. Eu vou um pouquinho antes. Primeiro você tem que enxergar, porque às vezes está um turbilhão de poeira na sua frente, né? Você está com a visão completamente tapada, você não vai conseguir visualizar quais são os caminhos. O que é visualizar? Visualizar é você entender como você funciona. Peraí, eu quero emagrecer. Será? Primeiro tem que tomar decisão, né? Nem é só decisão, porque assim, é entender que eu não quero. Eu quero comer brigadeiro. O emagrecimento é algo que eu gostaria de ter sem o sacrifício. Aí quando eu começo a esclarecer, falar as verdades para mim, essa é a minha verdade. Eu falo muito para quem quer parar de fumar. Você quer parar de fumar ou você gostaria de não gostar do cigarro? Porque você fuma é pela vontade. Você não fala, que raiva, eu não queria fumar, vou lá fumar. Não. Dá aquela vontade, você não consegue superar a vontade, que a vontade tem uma força incrível. Abaixo do pensamento, a vontade tem uma força incrível, né? Então, você começa a identificar onde está a sua real vontade. E outra coisa, depois de você identificar que é a visualização, é importante que nós tenhamos foco e disciplina. Eu falo muito para os pais,
tudo está sendo muito assim, é do jeito que eu quero, né? Eu mereço fazer isso, eu quero. A gente precisa de momentos em que eu terei disciplina, isso é bom para o meu cérebro, né? Então, ok, eu vou emagrecer 5 quilos em 3 dias? Não, eu vou emagrecer 5 quilos em 3 meses. E como que eu vou fazer isso? Então, colocar no papel para você começar a enxergar, né? Começar a colocar as metas e cumprir as metas. E uma coisa interessante é que para nós fazermos isso, a gente precisa pegar a nossa criança interna, né? A gente chama uma estrutura que nós temos de criança interna e colocar tudo que passou pouquinho ali na infância, né? E que a gente não resolveu e agora lida com coisas de forma muito infantil. Por exemplo, eu quero comer, eu vou comer. Imagina um adulto com a mentalidade infantil, porque agora ele é adulto, pode fazer tudo, né? Então é nós usarmos o nosso adulto. Peraí, eu sou adulta e a minha decisão é essa, eu vou arcar com a minha decisão. Não tem uma receita mágica para a gente gerar uma neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é um aprendizado seu, só você pode fazer. Então, o movimento de cura, de mudança, é seu. Eu posso nortear, mas o movimento é seu, né? Então, e quanto mais tempo você ficar nessa mudança, o corpo vai se adaptando também. Vai adaptando. É só você lembrar quando você começou a dirigir, quando você começou a fazer uma coisa ou outra, era difícil no início. Vai ficando tão fácil, o cérebro vai adaptando de tal forma que você faz sem perceber. Às vezes era um bicho de 7 cabeças na sua cabeça, mas o fato em si era só começar. Exatamente, exatamente. E outra coisa importante também para o cérebro são os hormônios, né, Daniela? E tem tudo a ver com a neuroplasticidade. Sim. Porque olha que interessante. Quando você recebe uma informação para o seu cérebro, que vai dar origem inclusive ao seu corpo, ao que você é, essa informação, ela vem de um inconsciente, né? A gente fala pensamento, mas não é esse pensamento que eu conheço raciocinado. Então eu recebo uma informação no meu cérebro, que é uma proteína, e ela vai comunicar. E quem está prontinho para receber essa comunicação é o neurotransmissor, e o neurotransmissor é um hormônio. Então, o que eu sou depende sim da minha resposta hormonal. Mas eu não sou emocional, sim, o emocional é a sua parte hormonal, né? Por exemplo, o cérebro da mulher, o corpo, o organismo da mulher, vai ter uma resposta muito grande para estrogênio, do homem para testosterona. Só um exemplo, né? Nós temos vários hormônios aí. Então, por isso que as respostas são diferentes. A forma de interpretação da vida é diferente, né? Às vezes a gente tenta igualar tanto, mas fisiologicamente falando não é possível, né? O organismo não tem como a gente igualar em questões de hormônios. Então, hormônio da alegria, o hormônio do sono, o hormônio do prazer, é isso que dá estrutura a quem eu sou. Isso é uma psicossomática. Exatamente. E você tocou no assunto sono também, é importante para o nosso cérebro essa uma higiene do sono antes de dormir, né? Uns cuidados também, para a gente fazer uma preparação para descansar, na verdade. Olha, pessoal, se vocês imaginassem o quanto é importante uma boa noite de sono, o que acontece? Nós temos um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono, tá? É produzido na minha glândula pineal, que é uma glândula vibracional. Ela não é só um hormônio, ela também é uma glândula vibracional. Só que esse hormônio ele é produzido à noite, tá? A minha pineal, ela produz melatonina à noite para que eu consiga dormir. Mas durante o dia, ela produz serotonina, que é um hormônio que fica 90% no meu intestino, que é do bem-estar, que é da alegria, da satisfação. Então, por isso que é importante que eu durma, inclusive à noite, que é o momento em que a minha glândula está produzindo o hormônio para o sono. Posso dar algumas dicas, então, aqui? Com certeza. Olha, muitas pessoas em consultório me chamam para falar que não estão dormindo bem. Nós temos uma luz particular dos nossos aparelhos eletrônicos, uma luz azul. Essa luz é um pouco mais prejudicial. A amarela também prejudica, mas essa desses aparelhos é mais prejudicial. O que acontece é que quando eu vou para o quarto dormir e eu desligo a luz e ligo o aparelho, é como se a minha melatonina fizesse isso aqui, tá? E tanto faz se foi 1 minuto ou se foi meia hora. Olha isso só. Que é interessante. Então vai para o quarto, não apaga a luz, não deixa seu corpo entender que você vai dormir, não. Usa o aparelho, eu aconselho usar aparelho 2 horas antes de dormir. Mas se você não consegue, pelo menos meia hora antes, né? E quando você for deitar,
Apague toda a luz, roupa confortável. Nós temos estudos que comprovam que roupa apertada diminui melatonina, tá? Então você precisa apagar toda a luz, estar confortável para você dormir, tá? Sem pegar nesses aparelhos. Eletrônicos. Alimento, o que mais produz melatonina são as cerejas. Não cereja em calda, cheia de açúcar, a fruta, né? A cereja, ela produz muita melatonina, tá? E outra coisa fundamental, gente, atividade física. Porque quantas pessoas falam, eu não durmo, eu falo, vai cansar, porque se você cansar muito, você vai chegar em casa e vai desmaiar, né? Mas uma atividade física de verdade, né? Que vai gastar mesmo a energia. Então, são duas coisas importantes para quem quer dormir bem. E o sono, inclusive, é muito importante, porque tem gente que fala, eu não durmo, eu acordo no outro dia bem. Nem sempre, né? Não, isso não... Pode ser que um dia a curto vai. prazo, exato. Olha como é interessante. Todas as noites a gente sonha. Tem gente que fala, não sonho toda noite. Sonho, pode não lembrar, porque é uma descarga do meu organismo. Então, a começar pelo sonho, eu preciso dormir para ter uma descarga. Tá? Eu preciso desse evento do sonho para ter uma descarga emocional, né? E muitas pessoas falam que conseguem dormir tipo 2 da manhã, também não é bom. Porque gente, a melatonina ela é um hormônio calendário, tá? Então por volta de 2, 3 da manhã é o pico da melatonina. Ela precisa estar numa onda cerebral, que a gente tem várias ondas, delta, alfa, mas ela precisa estar numa onda de cicatrização. Sabe quando você corta? Se você não passar nada, vai cicatrizar. Se você estiver gripado 1 semana com remédio, sem remédio, com chá ou sem chá, você vai sarar, porque o seu organismo tem o poder de cicatrização. Esse poder de cicatrização é na 4ª onda, então você precisa dormir por volta de 11 até meia-noite, porque 2 da manhã, quando você atinge 2, 3 da manhã, você atinge o pico da melatonina, aí o seu corpo vai produzir a cura. Tá? Cura emocional, sim, porque vai diminuir depressão, principalmente quem tem diabetes. Tá? Uma noite bem dormida pode prevenir câncer, pode prevenir obesidade. Então, o sono ele é fundamental. É a hora que nós temos para reabastecer o corpo para o próximo dia. Exatamente. Né? E agora, para a gente partir para o encerramento, Daniele, mais dicas para essa força que a gente tem no pensamento e essa mudança também no dia a dia que a gente pode fazer através do pensamento e das atitudes, né? Olha, uma coisa que eu falo sempre nas palestras, em consultório, quando a gente aprende alguma coisa, por isso que Cristo fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando nós conhecemos alguma coisa, já é um passo enorme para a gente mudar. E quando a gente fala de força do pensamento, fica uma coisa muito mística, tá? E não é, isso é ciência. Para você existir, para você pensar, você precisou aqui no âmbito mental, né? Não cerebral, porque cérebro, gente, está no corpo. A mente não está em lugar nenhum e está em todo lugar. Então, você precisa aqui pensar e sentir, para você jogar uma informação para o seu cérebro, para ele comunicar com hormônios, derramar na sua corrente sanguínea. Então, existe um processo biológico e esse processo dá origem a quem você é, tá? Então, se você conseguir, se você fizer um esforço para gerar essa plasticidade, você vai mudar a sua vida. Você precisa primeiro definir, tá? Ser honesto com você, entender o que você consegue, o que você não consegue, isso é muito importante também. Coloca num papel, fala, olha, eu vou começar agora a mudar a minha vida de forma saudável, eu quero ser mais saudável, eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, então eu preciso ter uma ordem para cumprir algumas obrigações. Seja o que for que você vai definir para a sua mudança, para a mudança da sua vida, a primeira coisa é você entender que não é amanhã que os seus pensamentos vão influenciar a sua mente. Tá? Não é você fazer um cartaz, colocar na sua casa e falar, olha, vai acontecer isso. Né? Não, pode acontecer isso? Pode. Mas como vai acontecer isso? Quando você, então, fizer todo esse processo, seu cérebro entender, e aí depois é exponencial o crescimento. Você consegue uma coisa aqui, rapidamente as outras vêm. Quando você tem esse foco, essa disciplina. Entra no fluxo saudável. Oh, com certeza. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação aqui no Informativo e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. E o Informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Uma boa noite para você e até amanhã.